Vamos ver como que são essas reações de biotransformação. As reações de biotransformações, elas são divididas em dois tipos. Nós chamamos reações de fase 1 e reações de fase 2. Nas reações de fase 1, nós temos alguns exemplos: oxidação, redução, hidrólise, entre outras. Já nas reações de fase 2, nós temos a sulfatação, a acetilação, a glicuronidação, também existem outras, essas são alguns exemplos apenas. Geralmente nas reações de fase 1, a molécula da droga sofre pequenas modificações e é comum que após essa reação ela promova, ela gere alguns metabólitos que ainda têm alguma atividade. Já nas reações de fase 2, vai ser acrescentada na molécula da droga uma outra estrutura química, geralmente bastante grande, o que vai causar uma alteração bastante radical na molécula do fármaco, e isso geralmente leva à sua inativação. Eu vou dar exemplo mais adiante. Essas reações de fase 2, como elas vai ser acrescentado na molécula da droga uma outra estrutura, é comum elas também serem chamadas de reações de conjugação, porque vai ser conjugado na molécula da droga uma outra estrutura. E dentre essas reações de fase 1 e fase 2, as reações de fase 1, que são a oxidação das reações de fase 1, ela tem um destaque, ela merece um destaque. Por quê? A maioria das drogas dentro do nosso corpo vai sofrer oxidação. E além disso, elas são mediadas por um complexo de enzimas que são fabricadas lá no fígado. Então, o complexo enzimático do citocromo P450, como vocês veem aí no texto. Por que isso merece um destaque? Essas enzimas do complexo enzimático do citocromo P450 podem sofrer interferências de outras drogas. Então, existem drogas que estimulam o fígado a produzir uma quantidade maior dessas enzimas e existem drogas que fazem com que o fígado produza uma quantidade menor dessas enzimas. Falaremos disso com um pouco mais de detalhes em um outro vídeo. Então, esse complexo enzimático do citocromo P450 é bastante importante. Coloquei aqui o exemplo de um fármaco que sofre reação de fase 1 e depois uma reação de fase 2. Eu peguei o exemplo do ácido acetilsalicílico. Então, aqui embaixo na ilustração, vocês veem aqui a estrutura química do ácido acetilsalicílico e ele sofre uma reação de fase 1 chamada hidrólise. Ao sofrer a hidrólise, observem que esse ácido acetilsalicílico vai ocorrer uma quebra aqui nessa parte da molécula e ele vai se transformar em ácido salicílico. Hidrólise é uma reação que acontece com a água. E esse ácido salicílico, ele ainda apresenta uma atividade, aliás, as mesmas atividades do ácido acetilsalicílico, só que geralmente ele é mais tóxico, ele é um pouco mais tóxico, causa a incidência de efeitos colaterais é bem maior. Então, como esse ácido salicílico, ele vai continuar promovendo algum efeito no organismo, ele também vai sofrer uma nova reação química, uma nova reação de biotransformação, só que agora de fase 2, e vai ser metabolizado de novo, né? Ele vai ser biotransformado. Então, observem aqui, que nessa reação de conjugação, essa fase 2, foi acrescentado na molécula do ácido salicílico uma outra estrutura, que é o ácido glicurônico. Então, essa reação aqui é uma reação de glicuronidação. Observem que nessa segunda reação, essa reação de glicuronidação, fez com que a molécula da droga sofresse uma alteração bastante radical, mudou completamente a sua estrutura química. E saibam que para que uma droga, já foi falado isso em outros vídeos, possa promover o seu efeito, ela vai precisar de se encaixar no alvo onde ela tem que agir. E para isso ela tem que ter uma estrutura complementar a esse alvo. É como se fosse um brinquedo Lego, né? Cada peça tem a sua peça complementar onde ela se encaixa. Se você fizer alguma alteração naquela peça, ela não vai mais se encaixar no seu alvo. E é o que acontece aqui. Esse ácido salicílico, após essa reação de fase 2, adquiriu uma estrutura
que provavelmente não vai mais conseguir se encaixar no alvo onde ela teria que agir, que trata-se aí, depois a gente vai ver em outros vídeos, de uma enzima. Então ocorreu uma alteração radical na molécula do fármaco e ele perdeu sua atividade biológica.